começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim, preparados para mais uma videoaula. Então vamos lá, senhores. Exercício 2 do PET, volume 4, terceira e quarta semana, entre os pontos A e B, tá? Então, pedindo para observar o ponto A e o ponto B. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso saber quem está em série e quem está em paralelo. Ó, vem aqui um fio, aí ele divide. Quer dizer que isso tudo aqui, ó, a resistência 2, 3 e 5 está em paralelo com a de 10. Mas a 2, 3 e 5 está no único fio. Então, elas estão em série. Então, eu tenho que calcular essa primeira aqui em série, para depois calcular com essa em paralelo, que vai ficar em série com as outras duas. Aí você pergunta, Marco, como que você vê isso? Isso é uma questão de fazer bastante exercício, de praticar, de experiência mesmo, tá? Mas segue macetinho, no mesmo fio em série, em fios diferentes, em paralelo, tá? É aplicada uma diferença de potencial de 30 volts de tensão. Então aqui, ó, ele não colocou, mas ele poderia ter colocado aqui, ó, ADDP, então eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia ter fechado aqui, desenhado a bateria, escrito aqui o quê? 30 volts, tá ok? Não tem no desenho, mas ele colocou no texto, tá? A intensidade de corrente elétrica no resistor de 10. Então, ele quer saber quanto de corrente elétrica que vem, certo? Então, ele quer saber o I que passa pelo 10, tá? Então, aqui, lembra que eu falei que a gente tem que desenhar, refazer o desenho e tudo mais? Então, eu já observei que eu vou fazer aqui, ó, vou marcar aqui em verde, ó, que essa daqui e essa daqui está no mesmo fio, tá? Lembrando que aqui eu tenho um ponto de nó, tá vendo? Onde que divide o fio, que essas três aqui estão o quê? Em série. Então, eu vou calcular a resistência equivalente. Resistência equivalente em série é o quê? É a somatória das resistências. Nossa, Marcos, você escreve a fórmula toda vez? Sim, eu escrevo a fórmula. Por quê? Porque é um processo de memorizar, tá? Então, vai ficar 2 mais quanto? 3 mais quanto? 5. Então, essa resistência equivalente vai ser uma resistência equivalente de quanto? 10. 10 o quê? Ohms. Que está em paralelo com essa daqui, ó, que também é de 10. Um aluno mais experiente ia fazendo, né? 2 dá 10, 10 com 10 daria 5. 5 ele ia fazer 5 mais 6 dá 10. A resistência equivalente disso tudo aqui é 15. Não, fui depressa demais. Não tem problema. Refaz o desenho. E aqui que é a parte importante. Refazer desenho, tá, gente? Então, você vai vir aqui, ó. Nós vamos ter uma resistência aqui, certo? Aí o fio vai dividir aqui, né? Vai ter outra resistência. Aí vai vir um fio para cá. Essa que eu acabei de calcular, tá? E aí eu vou ter outra aqui. Então aqui, senhores, nós vamos ter o seguinte. Então aqui eu tenho, acabei de fazer o desenho, né? Aqui eu tenho uma de 6. Aqui eu vou ter uma de 10 que eu acabei de calcular, que é equivalente, tá? Aqui eu vou ter uma de 10 aqui, tá? Já tinha lá no problema. Essa aqui é uma de 4. Agora, essas duas aqui que eu vou colocar em azul, ó, essa e essa aqui estão em quê? Estão em paralelo. Então, resistência equivalente em paralelo, tá? Vai ser o quê? Ó, vou fazer por produto pela soma. Você já sabe que vai dar 5, porque as duas são paralelas, são iguais, é metade, tá? Mas vou fazer produto pela soma. Então, a regra seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, utilizando o produto pela soma, tá? Eu sei que vai dar 5, porque são iguais, né?
Então, vai ser produto, vai ser 10 vezes 10, dividir por quanto? Por 20, porque 10 mais 10 dá quanto? 20. O que eu posso fazer? Pegar um 10, cortar esse aqui, que vai dar quanto? Vai dar 2, aqui vai dar 1. 10 dividido por 2, resistência equivalente, vai ser igual a quanto? A 5. Pois bem, temos que fazer o quê? Redesenhar de novo. Aqui o circuito é bem simples, né? Então, assim, você fala, nossa, não haveria necessidade. Se ele pergunta a potência corrente de cada um, haveria ter necessidade, sim, para você saber o que está acontecendo. Então, o que eu teria? Então, eu teria aqui uma resistência agora de 4. Essa equivalente que eu acabei de calcular é de quanto? De 5. E essa aqui é de quanto? De 6. Tá? E aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho o ponto B. Vamos calcular agora a resistência equivalente desses 3 resistores, que estariam em séries. Então, seria somatória. Já escrevi isso, né? Então, seria 6 mais 5 mais 4, porque estão em série. Então, a resistência equivalente em série seria de quanto? Seria de 15. E aí eu passaria a ter o quê? Apenas uma resistência. Pois bem, refiz o desenho, tá? Das 3 eu calculei equivalente, transformei em uma só, ela equivale a 15, a DDP vale 30. Agora, senhores, o que eu posso aplicar? Agora eu posso aplicar o meu famoso URI. Vamos aplicar agora o URI. Lembrando que meu U aqui agora é 30, como eu tenho uma resistência só que é quanto? 15, e minha corrente agora é que eu não sei. Então, meu I vai ser igual a quanto? 30 dividido por quanto? Por 15. O meu I agora é quanto? 2 amperes. Então, qual é a corrente que vai passar aqui, ó? A corrente que vai passar aqui é de quanto? 2 amperes. Qual é a corrente que eu estou vendo aqui? 2 amperes. Plural, né? Agora, voltando no desenho, no verde, o que acontece aqui? Aí, por isso que você tinha que desenhar. Então, aqui, ó, vai vir uma corrente de quanto? De 2 amperes. Chegando aqui, ela vai dividir, ó. Ela vai dividir essa corrente. Agora, detalhe. Ela pode dividir em partes iguais ou pode dividir em partes o quê? Diferentes. Como assim dividir em partes? Pode dividir em partes iguais ou não dividir em partes iguais? Por exemplo, se sua mãe chegar aqui na escola e falar assim, Marco, tem uma nota de R$100. É para você dividir com meu filho. Aí eu vou lá, te dou R$1 e fico 99. Eu dividi o dinheiro? Você pensou aí? Lógico que eu dividi, mas eu não dividi em partes iguais, tá? Porque às vezes a gente sempre pensa que dividir é em partes iguais, nem sempre, tá? Então aqui, senhores, ó, como eu tenho 2 e aqui a resistência é 10 e 10, então aqui vai ser um caso particular em partes iguais. Então aqui vai vir quanto de corrente? 1 aqui e vai vir quanto? 1. Que vai juntar novamente e vai dar quanto? Vai dar 2, tá? Então, aqui eu poderia falar que aqui a minha corrente ia valer 1 ampere, a corrente que ia passar no 10 ia valer 1 ampere, que ia juntar novamente e ia sair quanto? 2 amperes, tá? Mas como é que você fez esse cálculo? Eu poderia voltar aqui, ó, e calcular a DDP. Aonde que eu poderia calcular a DDP? Aqui, ó, nesse daqui, ó. A DDP total é 30. Eu ia aplicar o RI para esse aqui, ó, 5, certo? Então, aqui, ó, fazendo a volta. Tô lá no desenho azul de novo, ó. Vou aplicar o RI. O RI para quem? Para a parte azul, tá? Então, nós estamos aplicando aqui o RI, vai ficar U, que eu não sei. A resistência é quanto? 5. A corrente é quanto? 2. Então, o meu U aqui vale quanto? Vale 10 volts. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, se eu colocasse um voltímetro aqui, eu teria
uma DDP de 10 volts. Nossa, Mário, e se eu aplicasse no de 6? Poderia aplicar aqui, né, de novo. U, RI. U eu não sei. Quanto que é o R? 6. O I vale quanto? 2. Então, meu U é igual a quanto? 12 volts. Se eu colocar um voltímetro aqui no resistor de 6, eu teria uma DDP de quanto? 12 volts. Mas, Mário, poderia calcular o RI também no de 4? Poderia. Tá? Quanto que vale a resistência? 4. Quanto que vale a corrente? 2. O meu U aqui seria de quanto? 8 volts. Então, se eu aplicasse aqui uma DDP aqui, ó, nesse ponto aqui, eu teria 8 volts. Aí, 8 volts com mais 12 volts, 20 volts com mais 10 volts, 30 volts. Corretíssimo o meu exercício. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que esse de 5, na verdade, ele é o equivalente a esses dois. Como os dois estão em paralelos, eles têm a mesma DDP. Eles têm a mesma DDP. E a DDP deles vale quanto? 10. Então, agora, se eu for calcular aqui o RI... Então, aqui eu estou fazendo a volta, tá? Aqui é volta. Se eu vou aplicar aqui o RI na parte verde aqui no de 10, quanto que é a minha DDP? 10. Acabei de calcular lá agora. Quanto que é a minha resistência? 10. Então, portanto, o meu I é 10 dividido por 10, que vai dar quanto? 1 ampere. Certo, senhores? Feito o exercício 2, já estamos encerrando, tá? Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Fui.